E se eu te dissesse que algumas das partes mais estranhas da Bíblia não foram escondidas, apenas ignoradas? Parece forte, eu sei. Mas pensa comigo. Quantas vezes você já leu a Bíblia ou ouviu uma pregação sentindo que certas coisas eram apressadas demais? Quase como se alguém estivesse evitando um assunto. A verdade é que existem textos ali que quebram nossa lógica, desafiam nossa fé confortável e nos obrigam a encarar um Deus muito maior do que aquele que cabe em explicações simples. Eu já achei que conhecia bem a Bíblia. Já ouvi sermões, já participei de estudos, já repeti histórias conhecidas. Até que um dia eu parei num capítulo que ninguém explicava direito. Depois outro e outro. Foi aí que caiu a ficha. Talvez a Bíblia não seja difícil. Talvez nós é que fomos ensinados a não ir fundo demais. E quando você começa a ir, o chão some, mas a fé cresce. Neste vídeo, eu quero caminhar com você por esses textos que quase nunca são explicados. Falar de seres que estão no texto bíblico desde o começo e mostrar por que isso não enfraquece a fé, fortalece. Se você já sentiu que existe algo a mais na Bíblia, algo que nunca foi totalmente dito, fica comigo até o fim. A verdade pode até te surpreender, mas dificilmente vai te deixar igual. Vou ser bem sincero com você. Por muito tempo, eu achei que a Bíblia fosse simples, quase previsível. A gente cresce ouvindo histórias conhecidas, mas quando nomes como Nefilins, querubins e criaturas descritas em visões começam a aparecer no texto, algo já não encaixa mais tão fácil. Foi lendo esses capítulos menos comentados que eu percebi que a Bíblia não é um livro raso. Ela é profunda, cheia de camadas e exige mais do que uma leitura apressada. É como assistir a um filme achando que ele é infantil, desses bem leves, e de repente a história muda completamente de tom. A trama fica mais densa, surgem personagens inesperados, e você pensa, pera aí, isso aqui não é tão simples assim. Com a Bíblia acontece exatamente isso quando aparecem seres como os querubins guardando o Éden, ou referências estranhas que nunca explicaram direito. A expectativa quebra e a curiosidade desperta. O problema é que, muitas vezes, nos ensinaram a Bíblia como se ela fosse um manual fácil, sem espaço para perguntas difíceis. Só que Deus não é simples, e a palavra reflete isso. Quando você percebe que esses seres sempre estiveram ali, desde o começo, nasce aquela sensação incômoda de que existe muito mais a ser entendido. E esse incômodo não é ruim. Ele é o primeiro sinal de que a leitura está ficando mais profunda e que outros textos ainda mais desafiadores vêm logo em seguida. Quando eu comecei a notar nomes como Nefilins, querubins e outras figuras estranhas surgindo nas páginas da Bíblia, algo me chamou a atenção. Esses seres aparecem em textos centrais como Gênesis e Ezequiel, mas quase sempre passam rápido demais nas explicações. Eu lembrava de ouvir a leitura, mas raramente alguém parava para explicar quem eram eles ou por que estavam ali. Não era ausência de Bíblia, era ausência de aprofundamento. Os Nefilins, por exemplo, surgem em Gênesis 6 de forma curta, quase enigmática, como se o texto dissesse mais do que explica. Já os querubins, que aparecem guardando o Éden e nas visões de Ezequiel, estão longe daquela imagem de anjinhos que a gente cresceu vendo. É como aquelas letras pequenas de um contrato. Estão ali, fazem parte do todo, mas quase ninguém para ler com atenção. Quando você começa a perceber esses nomes repetindo ao longo da Bíblia, a pergunta vem naturalmente: por que quase nunca falaram disso pra gente? Não é desconfiança, é curiosidade sincera. Esses seres sempre estiveram no texto, desde o começo. E quando a gente enxerga isso, algo muda por dentro, porque fica claro que talvez existam outras partes igualmente profundas, esperando para serem observadas com mais cuidado. Quando eu comecei a estudar mais a fundo textos que falavam de Nefilins, querubins, Leviatã e até de figuras como Abaddon, confesso que senti medo. Não foi medo de Deus, foi medo de estar indo longe demais, de mexer em assuntos que quase ninguém ao meu redor comentava. Sabe quando você percebe que saiu da trilha principal?
Dá aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma curiosidade difícil de ignorar. Esse processo é muito parecido com acender a luz de um quarto escuro depois de anos. Você quer enxergar, mas também teme o que pode aparecer. Cada novo versículo lido com atenção parecia revelar algo que sempre esteve ali, só que fora do foco. E o curioso é que quanto mais eu lia, mais percebia que a Bíblia não repreende quem busca entendimento. Ela convida. Questionar, nesse contexto, não é falta de fé, é sinal de maturidade espiritual. Fé não é desligar a mente, é alinhar o coração com a verdade. Quando a gente entende isso, o medo começa a perder força e dá lugar a algo mais saudável: reverência. E essa mudança interna prepara o terreno para uma percepção ainda mais importante, porque talvez o problema nunca tenha sido o mistério, mas a forma como simplificamos demais aquilo que é profundo. Depois de passar por textos que falam de Leviatã, Abaddon e outras figuras difíceis de entender, uma ficha começou a cair para mim. Talvez a Bíblia nunca tenha escondido nada. Talvez o que aconteceu foi uma tentativa humana de deixar tudo mais simples, mais palatável. Afinal, explicar esses seres exige tempo, estudo e disposição para admitir que nem tudo é óbvio à primeira leitura. Explicar Deus apenas com mensagens rasas é como tentar explicar o oceano usando só um copo d'água. Você até molha os dedos, mas não faz ideia da profundidade, da força e da imensidão que existe ali. Quando a Bíblia fala dos Nefilins, ela nos leva de volta a um mundo antigo profundamente corrompido. Eles aparecem como figuras de grande força e influência, símbolos de uma humanidade que ultrapassou limites. A importância deles não está apenas no que eram, mas no que representam. Um aviso de que poder sem temor a Deus sempre conduz ao juízo. Eles nos lembram que nem tudo que é grandioso é aprovado por Deus. Os querubins, por sua vez, aparecem sempre ligados à proteção do sagrado. Guardam o Éden, cercam a presença divina e surgem em visões cheias de simbolismo. Eles mostram que existe uma separação clara entre o que é comum e o que é santo. A importância dos querubins está em nos lembrar que Deus é acessível, mas não banal. Aproximação exige reverência. Já os serafins, com suas 6 asas envoltas em fogo, não falam de medo, mas de santidade. Eles proclamam continuamente que Deus é santo, santo, santo. A função deles é adorar e purificar, mostrando que antes de qualquer ação divina existe adoração. Eles nos ensinam que a presença de Deus transforma, não apenas informa. Quando a Bíblia descreve o Leviatã, ela fala do caos, do incontrolável, daquilo que o ser humano não domina. Mas o ponto central não é o monstro em si, é o fato de que Deus o domina. Leviatã existe para mostrar que até as forças mais caóticas estão sob a autoridade divina. Nada foge do controle de Deus, nem mesmo aquilo que nos assusta. O Behemoth aparece como a força bruta da criação, um lembrete da limitação humana. Ele não simboliza o mal, mas o poder daquilo que foi criado por Deus. Sua importância está em nos colocar no lugar certo, pequenos diante da criação, dependentes do Criador. O anjo do Senhor ocupa um lugar único. Ele fala como Deus, age como Deus e recebe adoração. Sua presença revela que Deus não é distante. Ele entra na história, orienta, corrige e salva. Muitos veem nele uma manifestação direta da presença divina antes da encarnação de Cristo. Sua importância está em mostrar que Deus sempre esteve próximo do ser humano. Melquisedeque surge sem genealogia, sem começo ou fim registrados. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, apontando para algo eterno. Sua importância não está na quantidade de informações sobre ele, mas justamente na ausência delas. Ele aponta para um sacerdócio que não depende de linhagem humana, preparando o caminho para entender quem Cristo é. As 4 criaturas viventes aparecem diante do trono, cheias de olhos, representando a criação em constante adoração. Elas mostram que o centro do universo não é o homem,
mas Deus. Sua função é lembrar que tudo o que existe encontra sentido na adoração ao Criador. Abaddon, o anjo do abismo, pode causar desconforto, mas sua função é clara. Ele age sob permissão divina. Isso revela que até o juízo está dentro da ordem de Deus. Nada acontece fora da sua vontade. Abaddon nos lembra que Deus é soberano, inclusive sobre aquilo que chamamos de destruição. No fim, todos esses seres apontam para a mesma verdade. A Bíblia não é rasa. O mundo espiritual não é simples. E Deus é infinitamente maior do que nossas explicações rápidas. E quanto mais a gente entende isso, mais a fé amadurece, mais a reverência cresce e mais vontade surge de continuar explorando aquilo que sempre esteve ali, esperando atenção. Quando você aceita que nem tudo será explicado de forma rápida, algo muda na forma de ler. E essa mudança prepara o coração para entender o impacto real que esse conhecimento pode ter na fé pessoal. Algo que só fica claro quando a gente olha para dentro. E quando isso acontece, nasce uma vontade natural de continuar explorando, porque fica claro que ainda existem outros textos, outros seres e outras verdades esperando para serem compreendidas com mais profundidade. Agora, a pergunta que realmente importa não é se esses seres existem ou como exatamente interpretá-los. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar lendo a Bíblia do mesmo jeito, passando rápido pelos textos difíceis, ou vai encarar a profundidade com mais atenção e reverência? Porque toda vez que a palavra nos tira da zona de conforto, ela está nos chamando para crescer, não para recuar. Talvez hoje você tenha percebido que questionar não enfraquece a fé, amadurece. Ler com mais cuidado, comparar textos, anotar dúvidas, voltar aos capítulos que sempre foram ignorados. Tudo isso muda a forma como você se relaciona com Deus. Experimente algo simples. Escolha um texto que sempre te intrigou. Leia sem pressa. Anote o que não entendeu e ore pedindo entendimento. Não respostas prontas, mas discernimento. Isso já é um passo enorme. E agora eu quero saber de você. Qual parte da Bíblia mais te intriga e nunca foi bem explicada para você? Deixa nos comentários. Vamos conversar sobre isso juntos. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a fé com mais profundidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente não foge das perguntas difíceis, a gente cresce com elas.